Eu entrevisto a Nathalie. Tá gravando, Sérgio. Olá, nós do canal que rola na Geronto, aqui de novo, mais uma vez, numa gravação sensacional. Hoje um assunto importantíssimo, com uma pessoa especial. Nós vamos falar hoje sobre o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas idosas, com um convidado que tem uma expertise no assunto que vocês vão ver que é fantástica. Eu estou falando do vereador, posso chamá-lo de vereador ainda, e é mesmo, apesar dele ele ser um ex-vereador atualmente, Gilberto Natalini. Gilberto Natalini, um grande amigo, ele é médico e ambientalista. Isso é muito importante, e ele é ambientalista há muito tempo, ele labuta nessa causa há muito tempo, e ele foi presidente do COSENS, além de ser vereador aqui na cidade de São Paulo por 20 anos, 5 legislaturas, ele foi presidente do COSENS São Paulo por 2 vezes, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e foi presidente do CONASENS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, porque ele foi secretário municipal de saúde do município de Diadema, de 1997 a 2000, e também do município de São Lourenço da Serra, em 2000, foi secretário de Participação e Parceria na cidade de São Paulo, em 2005 e 2006, e secretário do Verde e do Meio Ambiente aqui em São Paulo em 2017. Então, ele foi eleito em 2000 pela primeira vez e cumpriu seu mandato, quinto mandato, até 2020. E ele resolveu não se candidatar mais para fazer outras coisas. Inclusive, aqui, como ambientalista, como nós estamos aqui, vamos discutir com ele. Natalini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do canal que rola na Geronto. É uma honra tê-lo aqui conosco. Se apresente aí, eu vou fazer a primeira pergunta para você, mas pode se apresentar, dar um oi para todos aqueles que nos seguem no canal que rola na Geronto. Nataline, é sua voz. Olha, eu, em primeiro lugar, queria dizer da honra, da satisfação, do prazer de estar aqui com você, Sérgio, com a Marília, aqui no Que Rola na Geronto. Realmente um programa, uma iniciativa muito importante para discutir e para propor na questão do envelhecimento da população. Vocês têm um papel muito importante. Então, é honroso para mim estar com vocês aqui. Agradeço o convite. Quero cumprimentar vocês. São pessoas que eu estimo demais, que muita gente estima pelo trabalho que vocês fazem, e também quero cumprimentar quem está nos assistindo ou vai nos assistir aqui na gravação do programa. Estou à disposição de vocês para conversar. Nataline, em primeiro lugar, a satisfação é nossa, o agradecimento é nosso, e quero dizer a todos que eu me considero amigo do Nataline, né? Eu conheço o Nataline desde lá a prefeitura, e ele é uma pessoa fantástica, é um lutador o tempo inteiro, e não só na Câmara, quanto na vida particular. É uma pessoa. E ele ainda continua clinicando, viu? Ele não falou lá em Cangaíba, até hoje, ele está clinicando lá. É o nosso Mas, voluntariado médico do Cangaíba, que nós fazemos há 48 anos, todo sábado, ininterruptamente. Eu, o isso. Francé e o Nassime. Somos em 3 que atendemos lá desde 1976. Muito legal. E é um trabalho social importantíssimo, e vocês merecem o nosso louvor por isso, Nataline. Mas eu queria, voltando ao nosso tema importante, que é qual o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas idosas, eu queria introduzir um pequeno assunto para fazer a primeira pergunta a você, que é um ambientalista. No último domingo, tá certo? Na Folha de São Paulo, foi publicado na coluna Ambiente uma matéria com o seguinte título: Aposentados vão às ruas contra as mudanças climáticas. Então, isso foi na Inglaterra.
Então, pensando nos netos, os idosos britânicos não temem ser presos por protestar contra a invasão das políticas na mudança do ambiente. Eles não temem ser presos, é uma realidade britânica. Agora, você acha que estamos caminhando para isso no mundo inteiro ou é simplesmente um caso isolado lá dos ingleses? Bom, primeiro, a gente tem que louvar essas pessoas, né? Sejam eles ingleses, sejam de qualquer nacionalidade, as pessoas que se envolvem na defesa da preservação do planeta. Isso é muito importante para preservar a própria vida, né? Não só a vida humana, mas a vida de todos os seres vivos que coabitam conosco esse chamado planetinha azul. Então, vamos louvar, vamos bater palma para esses senhores e senhoras ingleses que estão arriscando até a liberdade para lutar pela causa. Infelizmente, aqui no Brasil também nós temos muita gente, pessoas idosas, que a gente vê que se lançam nessa batalha, nessa luta de conscientização, de cobrança das autoridades, do empresariado, dos setores organizados da sociedade, uma medida mais efetiva no combate às mudanças do clima, às mudanças climáticas. Mas, olha, eu tenho uma pesquisa, Sérgio e Marília, que me deixa assim, muito preocupado. Eu vi uma pesquisa faz uns 2 anos, eu acho que não mudou muito, onde 97%, ali não era uma pesquisa só com idosos, era com a população em geral. 97% das pessoas responderam que sabiam do problema do aquecimento global e das mudanças climáticas, tinham conhecimento, mas só 27% disseram que tomaria alguma atitude prática de mudar a sua vida e de fazer mudar a vida dos outros para que pudéssemos evitar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, eu digo que ainda temos uma distância, como diz o cancioneiro brasileiro, entre a intenção e o gesto. Entendeu? Tem uma música, né, que eu acho que até é uma música Chico Buarque que canta essa música. Há uma diferença entre aquela que fala e o Brasil vai se tornar um imenso Portugal. E eu acho que essa pesquisa mostra essa diferença entre o que as pessoas sabem e o que as pessoas se dispõem a fazer. Então, a nossa luta, e eu pessoalmente, como pessoa já com mais de 70 anos, e nós que fazemos o trabalho junto à população, é para que os idosos caiam na real e cada vez mais sejam parecidos com esses ingleses que são presos. Teve um que eu vi na reportagem, foi preso mais de 30 vezes protestando contra o aquecimento global. Então, eu parabenizo eles e vamos aqui nós também ousar, né? Ousar, porque nós podemos ajudar muito. A sabedoria do idoso, o conhecimento, a experiência, pode ser fator decisivo para a gente ganhar a consciência social. Muito obrigada, vereador. E minha primeira palavra aqui é dizer que a música se chama Fado Tropical, do Chico Buarque. Pronto. Quem quiser seguir, vai lá que acha rapidinho e Ó tudo bem. musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Aí. Nossa, Sérgio, nota 10. Isso que é resgate, né, da memória. E a segunda questão é dizer que eu sou testemunha desse trabalho voluntário que ele faz no Cangaíba. Vocês sabem, eu sou assistente social, eu acho que há uns 4 anos atrás eu tinha 2 situações de pessoas idosas que precisavam de atendimento, consegui a consulta lá através da enfermeira que trabalhava lá, Núria, e o senhor atendeu as 2 pessoas que eu levei. Então, aproveito registrar aqui esse agradecimento e dizer, né, da minha alegria, viu, de tê-lo conosco. A gente estava começando aqui antes do programa, ele já tem carteirinha de preferencial conosco aqui no canal que rola na Geronto, participou ativamente do movimento Velhice Não é Doença. Então, vereador, muito obrigado pela sua presença e nós temos a honra de receber. E aí, nós vamos entrar agora no tema que nos une aqui, nos traz.
Efetivamente, eu queria que o senhor definisse, porque o nosso público é bem amplo. Afinal de contas, o que é ou o que são as mudanças climáticas? E o senhor nos desse exemplo do que isso repercute. É a mudança da temperatura? É o excesso de chuva? É o aquecimento global de uma forma geral? É a estufa do planeta? Não sei. Defina para nós o que são efetivamente as mudanças climáticas, né? E o que isso tem a ver com o envelhecimento? E uma coisa que a gente escuta, e aí a gente também tem aquele enfrentamento ao idadismo, e eu queria que o senhor também refletisse sobre isso. O senhor acha, ou as pessoas que falam, que a geração de pessoas idosas que está presente hoje no Brasil e no mundo, que é a responsável para deixar o nosso planeta do jeito que está, porque eles fizeram parte da época desenvolvimentista, foram eles que ajudaram a mudar a capital, que veio o carro. Conta para a gente essa sua percepção. Então, que o senhor nos responda em duas vertentes. O que é, definindo e dando exemplos, e considere se os idosos, os 33 milhões de pessoas hoje que são idosos no Brasil, são responsáveis por esse problema que nós estamos passando enquanto humanidade em relação ao planeta que é a nossa casa. Bom, a pergunta sua é quase uma enciclopédia Mas é assim, hoje existe um consenso já bem amplo, o que há 20 anos atrás havia um debate entre se o aquecimento global era feito pela mão humana ou se era um fenômeno natural, ou qual é a responsabilidade nossa nesse fenômeno. Na verdade, hoje é quase praticamente um consenso. Pouquíssimas pessoas, só pessoas muito ligadas à indústria petrolífera, às vezes até cientistas, às vezes até financiados pela indústria petrolífera, ou os próprios, como, por exemplo, o presidente da COP28, o Sheik lá, que é presidente de uma petrolífera lá no Emirados Árabes, no meio da COP ele fez uma declaração desastrosa, dizendo que ainda não estava provado que a queima do petróleo aquecia o planeta. Ele falou isso lá, quer dizer, o presidente do evento, tá certo? Então, ainda tem esse tipo de coisa. Mas grande consenso mundial da ONU e da maioria das universidades que o ser humano, na busca da energia, nós não vivemos sem energia, não é, Marília? Não, o Sérgio também sabe disso. Nenhum de nós. Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos. Aqui eu estou em frente aqui a lâmpada aqui, estou usando aqui o aparelho elétrico. Nós precisamos de energia. A vida ela é energia e nós consumimos até para o nosso corpo. Então, na busca da energia para o transporte, para tudo isso, a gente descobriu o motor à explosão, descobriu a queima do petróleo, do combustível fóssil lá no século passado, 1850, e começamos a explorar esse recurso. E, na verdade, há algumas décadas atrás, e não faz muito tempo, talvez 40 anos, nós começamos a descobrir que a queima do combustível fóssil emitia os gases hoje chamados gases de efeito estufa, que são o CO2, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano e alguns outros gases que estão envolvidos aí, que são produtos da queima do petróleo, que eles se elevam lá para o topo da atmosfera e lá eles formam como se fosse um cobertor. Por isso chama estufa. É como se fosse um cobertor. Então, o calor do Sol penetra naquele cobertor, vem aqui para a Terra, para o mar, para o solo, para o ar, e não consegue voltar, refletir para o espaço como refletia antes. Fica retido dentro desse cobertor. E isso vai gradativamente aquecendo o interior da atmosfera e também a água e a terra do planeta. Vem aquecendo, já aqueceu quase 1,5 graus, 1,3 mais ou menos, desde que está estudando, desde 150 anos para cá. Ou seja, a busca da energia, a queima do combustível fóssil, que foi uma forma fácil que nós descobrimos, porque está dentro do corpo da Terra, a gente tem. Por que chama combustível fóssil? Porque são restos
de material de carbono que vão decompondo e produzindo aquele óleo preto que é o petróleo, né? E isso está provado que o aquecimento do planeta é provocado pela mão humana. Por isso que a gente precisa mudar. O grande desafio da humanidade hoje, se perguntar para a gente, além, obviamente, de diminuir a desigualdade social, que é monstruosa no mundo, é monstruosa, é daninha a desigualdade social. Além da gente distribuir riquezas para as pessoas viverem mais felizes, nós precisamos arrumar outra energia, outra forma de energia que a gente chama de energia renovável, energia limpa, que não produz gases de efeito estufa. E isso é uma luta infinda, porque não é fácil, né? A energia atômica é altamente perigosa, né? Você sabe. A energia solar está aí, a gente precisa desenvolver tecnologia para aproveitá-la. Tá sendo muito rápido o aproveitamento da energia solar. Por exemplo, a Alemanha ela já usa 53% da sua energia interna renovável, solar, eólica e outros tipos de energia que eles conseguem aproveitar lá. O Brasil está fazendo, agora vai chegar perto de 25%, 30% usando a energia do sol e a energia dos ventos. Ou seja, mas o caminhar ainda está lento, ou seja, nós estamos perdendo tempo e o planeta vai aquecendo, causando, então, as chamadas mudanças climáticas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos. Eu só Parece queria que tinha uma segunda parte do negócio. Isso, o idoso é responsável por isso, é a humanidade, não tem nome e sobrenome. Explica para a gente quem foi. Nós que somos idosos, nós temos que dizer aqui que nós já fomos jovens, tá certo? Né? E nós já fomos jovens, e os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. É uma passagem de bastão, tá certo? Então, eu não aponto muito o dedo para culpar A, B ou C. Eu acho que isso é uma coisa muito fora de contexto. O desenvolvimento da humanidade, porque todo mundo consome, todo mundo come, todo mundo tem que se abrigar, todo mundo tem que se transportar. Então, é uma coisa meio generalizada. Então, o que acontece? A geração nossa foi, na verdade, a nossa geração, a minha, a sua, a do Sérgio e de tantos que estão aí, e 2 ou 3 ou 4 gerações passadas foram as gerações que usaram o combustível fóssil. Foi descoberto lá o motor à explosão, foi descoberta a potência da queima do óleo diesel, da gasolina, da querosene, e nós fomos usando isso de uma forma, vamos dizer assim, bastante rápida e eu posso afirmar aqui bastante exagerada. Então, se perguntarem para mim, a sua geração tem culpa nisso? Eu diria, a nossa geração tem participação, sim, porque nós ajudamos a produzir esse desenvolvimento desenfreado. E, ao lado disso, é importante dizer, Marília, que a sociedade nossa é uma sociedade que está produzindo um consumo exagerado. Nós usamos muito mais do que precisamos. Não a totalidade da humanidade, porque tem uma parte da humanidade que está excluída. Não sei se você sabe, cerca de 1 bilhão de pessoas não tem água potável disponível para beber. E cerca de 1 bilhão de pessoas não conseguem fazer 3 refeições por dia. Então, não é a humanidade como um todo, mas a parte da humanidade que consegue consumir tem consumido desbragadamente. Tem gente que tem 5, 6 celulares na mão. Tem gente que tem 5, 6 carros, e aquilo é um desperdício. E o consumo assim exagerado. O Brasil desperdiça 250 mil toneladas de comida todo dia. Você imagina isso? Então, a gente tem que tomar vergonha na cara, a nossa geração e as gerações que estão vindo aí, né? Para mudar o nosso meio de vida. O dinheiro é bom, mas não é tudo. A vida é mais importante do que o acúmulo de dinheiro. Essa é a mensagem que a gente tem que levar para os idosos, né? Os idosos têm que ajudar a gente a sair dessa encrenca. Todos os idosos têm que se pegar no breu mesmo, usar a influência que eles têm nos netos, nos filhos, nos amigos, na família, para fazer com que as pessoas caiam na real. Então, nosso trabalho é para isso.
Por isso que nós começamos a matéria destacando os resistentes lá da Inglaterra, não é? Que estão lutando e não tem problema para eles ser preso. Não, eu vi na matéria que tinha uma senhora de 92 anos lá que sai de casa para falar assim, pode me prender, mas eu estou defendendo o futuro do planeta, estou defendendo meus netos, meus tataranetos. Então, eu acho que essa sua mensagem, vereador, é super importante. Nós temos uma parcela de culpa, mas nós também temos o compromisso de defender e nos organizar para um mundo melhor para nós e para os que estão por vir. Muito obrigada. Valeu. Sem dúvida, Natalina, sem dúvida, você tem toda a razão e eu faço aqui um meia-culpa e agora temos de lutar para que essas mudanças climáticas sejam diminuídas, para a gente reverter isso daí. Parabéns, suas palavras são muito inspiradoras. Mas eu queria avançar um pouquinho mais. Eu venho do interior, a minha cidadezinha é desse tamaniquinho, lá no sul de Minas, Caldas, né? Quando eu vim para São Paulo, há 50 anos, ela tinha 15 mil habitantes. Né? Hoje tem um pouquinho mais, tem uns 22, 25 mil. Mas eu vim para a cidade grande. Então, existe, né, as cidades grandes, como São Paulo, as megalópolis, elas são muito fornecedoras de elementos para alterar o clima, né? Então, a gente tem aqui, você até já falou algumas coisas. Então, a situação da cidade de São Paulo, das outras cidades grandes, das megalópolis no mundo, o que elas têm, né, para a mudança do planeta e o que essas cidades maiores podem fazer, assim como os idosos, para cuidar melhor do planeta, não deixando que a gente morra e que o planeta morra. Olha, você falou certinho, né? A humanidade, a maioria da humanidade mora em cidades. Quando a gente era criança, era meio a meio, metade nas cidades, metade na roça, né? Mas agora não, agora 70, 80% das pessoas estão em aglomerados urbanos. E alguns aglomerados urbanos são enormes, como é São Paulo, como é o Rio de Janeiro, como é Pequim, como é, enfim, Nova York. Bom, no mundo, Sérgio, a causa, a contribuição das pessoas, dos povos para o aquecimento global é diferente do Brasil. No mundo, geralmente, é o uso desbragado da energia, da queima do combustível fóssil, que faz emitir os gases para aquecer o planeta. No Brasil, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. É o quinto, o Brasil. Só que a causa da emissão no Brasil é diferente. As cidades jogam menos peso do que o campo. Por quê? Porque aqui a causa do aquecimento é desmatamentos, queimadas e o uso despranejado do solo. A agricultura, o agronegócio, a monocultura, que destrói, vai destruindo a natureza para plantar, para poder exportar, para poder fazer dividendos para o país. Então, o Brasil, a contribuição do Brasil, ela é uma contribuição mais voltada para a questão do campo do que das cidades. Porém, as cidades têm uma responsabilidade muito grande. Por quê? São Paulo, por exemplo, é uma cidade de 12 milhões de habitantes. A frota de São Paulo é quase 8 milhões de carros. E qual é a causa da emissão de gás de efeito estufa pelo levantamento do inventário de gases da cidade de São Paulo? A primeira causa é a frota de transporte. É 70 e tantos por cento. A queima do diesel e a queima da gasolina nos carros nas mãos. 1.600.000 motos, pô, que não tem catalisador, rapaz. Aquilo é brincadeira. Segunda causa de emissão de gases em São Paulo é a chamada energia estacionária, que é exatamente geradores, que são a energia que a gente gasta em casa, a energia elétrica que é consumida, muitas vezes são vindas de termoelétricas, a energia chamada estacionária. E a terceira causa de emissão de gás na cidade de São Paulo é o lixo.
é o metano dos aterros de lixo. E dá em torno de 8% do total de gases. Então, para a gente enfrentar aqui diminuir a emissão de gases de uma cidade como São Paulo, nós precisamos mudar o padrão do combustível que a frota da cidade usa. Por isso que eu sou autor daquela lei, eu sou coautor, foi eu e mais um que fizemos a lei, para eletrificar os motores da frota dos 50 mil ônibus que servem a cidade de São Paulo. E já começou, já chegaram alguns ônibus e estão comprando, vão comprar cerca de quase 3 mil ônibus que serão elétricos e vai tirar muito CO2, muito gás de efeito estufa do ar. Mas é demorado, é um processo complicado, mas a gente teria que ter mais carros elétricos, tem que ter política pública para as pessoas comprarem carros elétricos ou híbridos, e queimar menos, usar mais o transporte coletivo do que o transporte individual, o chamado transporte ativo, que são o uso de bicicleta. Está aumentando bastante em São Paulo o uso de bicicleta. Está aumentando, sim. Esse ano, se tudo der certo, serão construídos mais 300 quilômetros de ciclovia na cidade, que vão se somar aos 700 que já existem. Ainda é pouco, mas já está para frente. Então, eu quero dizer assim, a cidade de São Paulo pode contribuir mexendo na sua frota, reciclando o seu lixo, mandando pouco lixo para o aterro, economizando energia e água dentro de casa. É uma contribuição enorme que a pessoa faz para diminuir a emissão de gás, apagando as luzes que não são necessárias dentro da sua casa, racionalizando o uso de aparelho eletrodoméstico, não deixando as coisas ligadas, economizando energia e economizando o uso de água, que também é um outro produto que a gente emprega muito dinheiro para produzir, para beber, para cozinhar, para tomar banho, etc. Agora, é claro que isso numa cidade de 12 milhões de habitantes, é uma tarefa enorme, é uma mudança de padrão de vida, de paradigma de vida. É uma mudança. São Paulo tem necessidade de se arborizar mais, tem 650 mil árvores nas ruas de São Paulo. Precisa ter o triplo, só que tem que ser a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, porque senão, quando ventar, ela vai cair na cabeça da gente. Então, isso tudo tem que estar programado, e isso é uma política muito fina que o poder público, tanto municipal, como estadual, como federal, e a população tem que ter consciência, arregaçar as mangas e partir para a ação. Essa é a minha pregação de vida, que eu faço em todo canto. Até num baile, se eu for, é capaz de eu dançar falando isso, entendeu? Porque eu introjetei isso na minha vida, eu falo isso até comigo mesmo no espelho, né? E a gente tem avançado, sim, mas é difícil. Agora, para terminar, como as mudanças climáticas já estão aí, e elas são violentas, são extremas, a cidade precisa fazer a sua adaptação, principalmente para as grandes enchentes e as grandes estiagens, as ventanias, etc., as estiagens e as enchentes. A adaptação é diminuir a área de risco, encosta. Você viu o Franco da Rocha ontem? Escorregou as encostas, as pessoas moram penduradas nas encostas. Não tem nenhuma segurança, aquilo quando rola tudo. Então, São Paulo tem 600 áreas de risco graves que estão sendo gradativamente diminuídas. Vai ter que aumentar essa resiliência. E, ao mesmo tempo, também você precisa cuidar da vazão da água na cidade, porque as chuvas que vêm dando, agora chove em 3 dias o equivalente à chuva de um ano, 100 milímetros, 120 milímetros em 3 dias, equivalente à chuva do mês, quero dizer, desculpe, do mês de outubro passado agora, choveu 2 vezes mais do que outubro do ano passado. Cada vez vai chover mais e a cidade é impermeabilizada, a água não tem para onde correr e corre para cima de nós. É verdade. Nossa, brilhante. Que síntese, que desafios, professor. Olha, eu vi uma matéria outro dia que dizia que os nossos principais rios, córregos, são todos canalizados. E chove, e a água tem que sair. E aí, quando a gente tem enchente, vê a repetência daquelas cenas, das pessoas perdendo. E é nesse assunto que eu quero chegar com o senhor agora. Por quê? A gente tem um conceito que eu tenho visto e eu não sou especialista no assunto, por isso que nós convidamos o senhor,
que tem usado a expressão racismo, não é, ambiental, não é, e justiça climática. Ah, muitas pessoas podem ter ouvido isso e estar pensando, mas racismo ambiental, o que que isso significa? Então, o senhor, como é essa pessoa super especialista, o senhor tem isso na sua alma. A gente não sabe se o senhor é mais médico ou mais ambientalista, mas eu diria que o senhor é um médico ambientalista, ponto. Juntou as duas coisas. Explica para nós esse conceito que está pipocando, ou se não já está presente em quem trabalha com a questão das mudanças climáticas. Racismo ambiental e esse conceito muito próximo ou divergente que é justiça, não é, climática. Por favor. Olha, assim como eu disse no início, que há um consenso já quase que global de que o aquecimento global, as mudanças climáticas são provocadas pelas mãos humanas, né, pela maneira como o homem foi buscar a produção de energia que ele precisa, também há um consenso, também hoje todo mundo fala isso, que as consequências dos fenômenos climáticos extremos, que são as chuvas violentíssimas, que estamos vendo no mundo inteiro, as estiagens violentas que fazem milhões de africanos migrarem para a Europa por falta de água, por falta de comida, porque não tem água para a plantação. As pessoas tomam um barquinho, atravessam o Mediterrâneo e desembarcam lá na Europa de qualquer maneira, uma coisa impressionante, sem saber nem como vão ser recebidos. Então, existe hoje um conceito que as mudanças climáticas, os fenômenos extremos, eles estão atingindo de maneira mais forte, mais assim opressiva, as populações mais pobres, aqueles que são mais vulneráveis, tá certo? Que tem menos para onde correr, vamos dizer. Eu vejo as mulheres chorando na televisão, puxa vida, isso aqui eu passei a vida inteira para comprar essa cama, esse móvel, não tem mais nada, vou ter que começar tudo. Aquilo é um desespero que a gente tem. Os pobres sofrem mais em tudo, não é só na mudança climática, né? E como no Brasil e mesmo na África, que é o continente mais atingido hoje, mais pobre, mais sofrido, e o Brasil, que é um pedaço da África, nós trouxemos de maneira muito cruel, muito desagradável, nós trouxemos contingentes enormes de africanos para vir para o Brasil no período da escravidão. Foram 300 anos traficando pessoas da África para serem escravos aqui. A grande maioria do povo brasileiro tem um DNA da África, tem um sinal do corpo, na cor da pele, ou no cabelo, ou sabe lá Deus como, daquela marca que veio da África, porque foram muitos africanos que vieram. Então, nós somos uma população afrodescendente na sua maioria. E é óbvio que, sendo a maioria da população do Brasil negra, hoje está bastante miscigenado, mas ainda os traços, né, as origens estão aí. É claro que na hora que essa população, por conta da exploração da escravidão, ou na África, por conta da exploração do colonialismo, essa população é mais pobre, é mais explorada, é mais sofrida. E aí é claro que as mudanças climáticas vindo para cima, eles pegam os mais vulneráveis, os mais pobres. Por isso, então, que a maioria no Brasil das pessoas atingidas pela mudança climática serão afrodescendentes. Por quê? Porque eles são a maioria do povo pobre brasileiro, assim como na África. Né? São muito pobres os africanos, os países africanos. Lá tem elites riquíssimas e a grande massa passando necessidade, vivendo quase, né, a nu. Então, eu acho que a palavra racismo climático ele se dá por quê? Porque antes do racismo climático tem o problema mesmo da exploração da população negra, que é mais pobre, mais sofrida, que veio da questão da escravidão e não se libertou ainda. Então, eu colocaria o racismo climático dentro dessa questão de sofrimento dos mais pobres. E os negros estão entre os mais pobres no Brasil. Infelizmente, a realidade é essa. Nataline, muito obrigado. Eu queria, antes de prosseguir, dizer a todos, né, que entrou, você está vendo aí, a Ieda Duarte, ela estava
uma obrigação e agora está aqui conosco. Ieda, pode falar e já faz a pergunta alguma Tá. pergunta para o Primeiro, Natalino. oi, doutor Natalini, desculpa o atraso, mas você sabe que eu fui recentemente, não sei se você sabe, mas eu fui recentemente operada e eu estava na fisioterapia, né? E aí, fim de tarde, São Paulo é aquela coisa, a gente não consegue chegar, né? Então eu peço desculpas, Para mas tipo, eu você só nunca é sabia. tarde, para você nunca é tarde. Mas eu Você é sempre tinha que entrar, bem-vindo. nem que fosse no finalzinho, que o senhor sabe que o senhor mora no meu coração. Eu gosto muito de você, e aí eu tinha que entrar, nem que fosse só para dar oi, muito obrigado. Mas ainda tem uma perguntinha que deixaram para eu fazer. Então, como a gente está falando das mudanças climáticas, é super bom saber que o senhor está trabalhando nisso. Ainda bem que o governo reconhece as suas ações, o senhor está podendo trabalhar nisso. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente qual é o impacto dessas mudanças climáticas na saúde das pessoas idosas. Que relação é essa? Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Olha, o impacto é total. Os idosos são os que mais sofrem com os efeitos nocivos das mudanças climáticas. Quais são os efeitos nocivos das mudanças climáticas? Por um lado, as mudanças climáticas, pelo aquecimento do ambiente, liberam uma quantidade enorme de vírus que a gente nem tem controle muito bem quais são, mas uma grande parte dessas, por exemplo, a dengue. A dengue, o mosquito, ele se adaptou e ele veio no verão, ele veio no período mais quente, ele se reproduz ali, entendeu? A própria Covid tem relação com a questão ambiental, a febre amarela, que saiu do desmatamento e veio para a cidade, o mosquito, para pegar a gente. E os idosos, né? Os 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, e as crianças de bem tenra idade são os mais vulneráveis. Além da questão das doenças infecto-contagiosas, que atingem mais e matam mais idosos, e também crianças muito pequenininhas, mas os idosos são mais vulneráveis ainda, existe o problema do calor, o calor, que nós estamos onda de calor insuportáveis no mundo, né? O Rio de Janeiro, esse dia, eu estava vendo sensação térmica de 58 graus. Você já pensou? Nossa, 58 graus. Deu lá isso num não é bairro do nem Rio. só o humano que não aguenta, né? Acho que nem Não um ser aguenta. vivo Não, aguenta não isso. aguenta, não Nossa. aguenta. Na Europa, o professor Carlos Nobre, muito amigo nosso, foi prêmio Nobel junto com o IPCC, ele é o climatologista principal, um dos principais climatologistas do Brasil. Ele me disse, Nataline, no ano 2022, o calor na Europa matou 61 mil pessoas, sendo que 80% dessas pessoas eram idosos. E morriam, sabe como? Sozinhos dentro de casa. O idoso da Desidratados. Europa vive muito É, só, vive dentro é de casa. verdade. Eles são economicamente independentes, mas emocionalmente eles têm um problema na Europa. As pessoas ficam muito dentro de casa e eles morriam lá desidratados por causa do calor dentro de casa. Você imagina? Eu Você imagina uma imagino. situação dessa? Então os idosos são muito, muito. Esses dias eu vi na televisão uma senhora de mais de 90 anos com água pelo pescoço numa enchente que teve aqui no interior de São Paulo, água pelo pescoço, esperando para o bombeiro vir, quase se afogando. Por quê? Porque, como ela tinha 90 anos e poderia ter 80, 85, ela não conseguia sozinha se safar daquilo, ela não conseguia nadar, não conseguia andar, ela precisava que viesse alguém buscá-la. Então, também nas enchentes, nas estiagens fortes que a gente tem pela mudança climática, os idosos são mais atingidos. Então, morrem pessoas e tem muito sofrimento humano, em particular com os idosos, nos fenômenos climáticos extremos que nós estamos vivendo. O professor, Natalini, só, Sérgio, me fala, permite, fala, só para fala. fazer um comentário. O senhor se lembra daquela semana terrível que São Paulo viveu no mês de novembro, onde a temperatura chegou a 37,1 para nós, segundo, foi o recorde da cidade de São Paulo. E a gente sabe que o aumento, como o senhor já comentou agora, da temperatura causa danos no corpo, né, de qualquer pessoa, especialmente das pessoas idosas. O senhor sabe se essa temperatura teve impacto nos nossos serviços de saúde, se aumentou a procura, a demanda? O senhor tem essa informação? Teve muito impacto. A gente não tem estudos ainda assim mais metódicos,
porque, inclusive, nós médicos, nós temos um problema, porque nós não estamos acostumados a tratar pessoas vítimas dessas temperaturas. Ainda tem muito desconhecimento no mundo médico. A gente precisa fazer uma retomada de conhecimento com os médicos para eles poderem entender, olhar as pessoas, em particular os idosos, que sofrem com essa hipertermia, que sofrem com esse aumento de temperatura. Mas eu tive na prefeitura de agosto até dezembro, Caiu. Vamos aguardar ele reentrar, né, Sérgio? Ele estava falando do impacto que teve o aumento da temperatura aqui na cidade de São Paulo, agora em dezembro, que a Marília apontou, em que, de fato, coisas que nunca tinham acontecido chegar a 37,1. Eu estava só tentando amarrar aqui o que você estava falando, Nataline. Volta que a falar. entrou um telefonema e caiu aqui, mas eu voltei. Então, eu estava dizendo, eu tive na prefeitura de agosto até dezembro, como secretário executivo da Secretaria de Mudanças Climáticas. Depois, em dezembro, eu resolvi sair por questões minhas, pessoais, particulares, que eu pedi para sair, em janeiro já não estava mais. Mas ali, naquele momento, como a temperatura estava subindo mais, e foi a pergunta que vocês fizeram, eu dei ideia e a Prefeitura de São Paulo criou o tal Operação Altas Temperaturas. Toda vez que a temperatura da cidade chegar acima de 32, 33 graus, a prefeitura desencadeia uma série de medidas na cidade, entre elas são tendas em praças públicas, por exemplo, Praça da República, Largo 13, lá na Zona Leste, São Miguel, para fornecer água para a população gratuitamente, água, uma fruta, uma sombra e umidificador e ventilador para que a população possa chegar naquelas tendas e ser acolhida. E, inclusive, serviço médico ali junto à disposição, porque se alguém ficar passando mal. Então, foi preciso criar em São Paulo, por sugestão nossa, inclusive, foi criado e está aí, funcionando. Operação Altas Temperaturas. Está a Secretaria de Saúde, Assistência Social, uma série de secretarias estão juntas ali para poder dar atendimento na rua às pessoas que possam ser vitimadas pelo calor extremo. Olha onde nós chegamos. E tinha que chegar. Pode falar, Muito bom, Natália. doutor Nataline, muito Excelente, interessante. Natália. Excelente iniciativa. Parabéns. Então, valeu, né? Porque está aí, tá funcionando. Toda vez que a temperatura subir acima de 32, 33 graus, vocês podem observar que é detonada essa operação altas temperaturas pela Prefeitura de São Paulo. Uma discussão nossa com a administração que foi acatada, que está sendo posta em prática. Parabéns, excelente iniciativa, doutor Nataline, muito bom. Parabéns mesmo. Mas, Nataline, ó, o nosso tempo aqui está se esgotando, infelizmente, né? Mas eu queria ainda te fazer uma pergunta que é muito importante, porque a gente ouviu muito isso nesses últimos tempos. As mudanças climáticas são cíclicas. Em cada período histórico do nosso planeta, acontece, depois diminui um pouco, depois sobe. É o argumento que muitos negacionistas das mudanças climáticas falam: isso é cíclico, agora está assim, mas daqui a pouco vai melhorar. Então, a gente realmente precisa se preocupar com a mudança climática ou isso é cíclico? Olha, as mudanças de clima no planeta realmente elas se dão por ciclos, né? Teve várias modificações que a gente teve, a era do gelo, depois veio e tal, mas essa particular, ela é chamada, a gente chama de antropocênica. Antropocênica quer dizer o seguinte: não é a natureza que está fazendo, são as mãos humanas, a ação humana através da queima do combustível fóssil. Isso está provado científico por muita gente. O IPCC, que é um órgão científico da ONU, tem 2.000 cientistas do Brasil todo. Nossos lá estão o Carlos Nobre, o Paulo Artacho, uma série de pessoas climatologistas de maior qualidade, ponta de lança, são 2.000 pessoas do mundo inteiro, e eles estudam isso, reúnem os trabalhos,
hoje já é praticamente 90% ou mais consensuado entre os cientistas de que as mudanças do clima hoje são provocadas pela mão e pela ação humana. Por isso que a gente chama de era antropocênica. Diferente da era do gelo, que era o planeta que fazia aquilo. Não era os seres humanos, eram meia dúzia de gato pingado que tinha aqui, tá certo? E hoje não. Hoje somos nós agindo sobre a natureza, emitindo os gases que já está muito comprovado isso, que seguram o calor e que estão. Então, não adianta a gente ficar negando o fato. Né? Quem tem muita vontade de distribuir esse tipo de ideia, primeiro disseram que não tinha. Aí, quando começou a aquecer mesmo, começou os fenômenos a virar do avesso, aí arrumaram esse argumento de que isso é cíclico, vai passar. O El Niño é um fenômeno da natureza, é um fenômeno que não é provocado pela mão humana, aquele aquecimento do Pacífico. Mas acabou de sair uns trabalhos muito bons dizendo que a seca do Rio Negro, que quase extinguiu o Rio Negro, vocês viram aí a última seca, o Rio Negro virou um filete d'água, aquilo é um mar, virou um filete d'água. Diziam que era problema do El Niño. Provaram-se agora que teve muito mais ação do aquecimento global do que o fenômeno El Niño, embora o fenômeno El Niño ajude a aumentar a temperatura, que nós também soma, né? Mas eu não tenho dúvida, eu estou convencido e luto por essa tese de que nós precisamos mudar o padrão de queima de energia de petróleo no mundo por outra energia. Me desculpem as petrolíferas, me desculpem os sheiks árabes que distribuem relógio de ouro e joias para um monte de governantes do mundo com o dinheiro do petróleo. Me perdoe, vão procurar fazer outra coisa, porque isso aí está condenado a acabar, não tem jeito. Ou acaba com isso, ou acabamos a humanidade. Verdade. Nataline, é impressionante a sua fala, quanta responsabilidade você nos traz, quanta informação importante a ser disseminada e quanta gente aí negacionista que a gente tem de reverter. A nossa luta é muito grande. O canal que rola na Geronto se junta a essa luta ambiental pela não alteração, né, do nosso planeta de forma a impedir a nossa vida de uma forma muito importante. E temos você aqui no canal para nos ajudar a disseminar essas ideias. Eu queria te agradecer muito, sua fala é muito importante, muito atual e necessária. Eu queria mesmo agradecer e a todos os que nos ouvem. Eu vou dar ao Nataline mais um momento para ele fazer um fechamento dessa fala rica que ele está trazendo aqui para a gente, ele como ambientalista em primeira mão. Nataline, então, faz um fechamento e depois Ieda e Marília, se quiserem também uma pequena palavra antes de eu fechar de vez, tá certo? Nataline, suas palavras finais. Olha, eu quando estive ali na Secretaria do Clima, por 4 meses, a Luciana Feldman, que vocês conhecem, que nos acompanha no trabalho com os idosos, é muito dedicada, me ajudava a fazer e fazemos ainda o Congresso dos Idosos do município de São Paulo. Nós inventamos um movimento, uma coisinha assim, ó, São Paulo pelo Clima. Dá para ler aí? Tá. Era um movimento que não era da prefeitura, é um movimento que eu queria envolver a sociedade civil como um todo, religião, todos os setores da sociedade, os empresários, e a gente criar uma grande movimentação de consciência para ação. São Paulo pelo Clima. Eu saí, ela continua lá, ela está lá na secretaria, mas nós estamos desenvolvendo essa ideia. Eu acho que nós podíamos trazer os idosos, entendeu? O idoso, ele quando pega uma causa, gente, ele é insistente, ele vai até o fim. Ele pega para fazer e faz. Então, a gente trazer os idosos, trazer a juventude, trazer as mulheres, trazer a população negra, enfim, o empresariado, os religiosos, para um movimento, para a gente preparar a cidade de São Paulo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, certo? Fazer a tarefa de casa, que é plantar mais árvores, permeabilizar o solo dessa cidade para que a água da chuva seja absorvida, aproveitar a água de chuva nos nossos domicílios. Aqui, quando chove, eu pego 6.000 litros d'água.
Eu pego aqui da calha com bambu. Eu fiz uma gambiarra aqui, eu recolho 6 mil litros d'água na minha casa. Qualquer um pode fazer isso. Então, são tarefas que a gente pode fazer, que não separar o lixo para poder mandar para não mandar para o aterro, enfim, mudar se puder, por exemplo. Agora eu vi um carro elétrico de 100 mil reais. Então, se você vai comprar um carro novo, se você vai comprar uma gasolina ou um elétrico, se é 100 mil reais, por favor, toca no elétrico, porque você não vai jogar CO2 para cima. E a tecnologia está muito boa, os carros estão funcionando. Ou seja, a gente precisa ter um comportamento diante da ameaça. O que não pode é fechar o olho e dizer isso não existe. É a minha mensagem, São Paulo pelo clima, todos por um clima saudável, para a gente poder deixar esse planeta para os jovenzinhos que estão vindo, né? Eles não ficarem acusando a gente de que nós somos uma geração que ajudamos a destruir o nosso planeta. Nós não vamos aceitar essa pecha, certo? Então vamos trabalhar para fazer o contrário e fazer o planeta sobreviver e a sociedade humana. E eu chamo a atenção aqui, para terminar, junto com tudo isso, é importante a gente lutar pela distribuição de renda, combate à miséria, à fome, à desigualdade social. Eu não separo uma coisa da outra. Não adianta a gente ter um clima saudável e as pessoas não ter o que comer em casa. Não adianta, não dá felicidade dessa maneira. Muito obrigado pela oportunidade de vocês. Vocês são uns anjos, viu? E umas anjas, todos juntos, tá bom? Um abraço. Muito obrigada, doutor Natalino. É sempre um prazer e uma honra ter o senhor aqui conosco. Realmente, muito obrigada. Eu, da mesma forma, quero agradecer mais uma vez a sua presença conosco e essas suas reflexões, suas assertivas e, sobretudo, esse desafio último lançado aí para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente tenha um bairro melhor, uma rua melhor e que seja bons para todas as idades. Muito obrigada. Nataline, é imprescindível. Você é uma pessoa imprescindível. Eu queria te agradecer muito, o canal quer te agradecer muito por tanta sabedoria que você colocou aqui e que a gente vai divulgar a todos os que nos seguem. Muito obrigado, foi uma honra contar com você no dia de hoje, falando sobre o impacto que as mudanças climáticas trazem para a vida das pessoas idosas e das pessoas em geral. Muito obrigado, você foi fantástico. E a todos os que nos seguem, né? Profissionais da gerontologia, da geriatria, profissionais que atendem idosos, os próprios idosos, população em geral. Muito obrigado por nos seguirem. Acionem lá, ativem as notificações, que é o sininho, para que vocês priorizem o canal, o YouTube nos priorize. Deem o like também lá, gostei, 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 e divulguem isso, Amado. E a gente agradece a vocês, trazendo aqui as palavras desse médico ambientalista que é incansável, uma pessoa imprescindível, Gilberto Natalini. Muito obrigado, Gilberto Natalini. Muito Abraço, obrigado a vocês. Até logo. obrigado. Abraço.